Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no áudio de hoje eu quero falar por que oro, Sheila, e não vejo nada acontecer. Essa é uma das perguntas que mais me fazem, sabe? E a primeira coisa que sempre vem à mente quando eu ouço essa pergunta é que talvez nós estamos tão concentrados na dor, no luto, na perda, que a gente não está conseguindo perceber nada ao nosso redor realmente das coisas que estão acontecendo. Porque lá em Eclesiastes diz, né, enquanto a vida há esperança. Diz também na palavra do Senhor que céus e terras passarão, mas as promessas, a palavra do Senhor não passará. Alguém já viu o céu passar? Ou a terra passar? Pois é, eu nunca vi, irmãos. Então, isso significa que nada pode mudar aquilo que o Senhor determinou. Porém, a palavra de hoje, eu estive pensando muito no dia de hoje sobre ela, e eu estava refletindo o que aconteceu comigo nesses últimos dias, né? Eu andei sumida aqui no canal, eu peguei Covid, imagina, depois desses 2 anos e meio desse vírus, eu não tinha pego, tenho certeza, porque eu não fiquei doente nesse período. E justo agora que eu me vacinei, eu peguei e foi bem forte, né? E com isso eu incentivei o meu marido, a minha filha, a visitar os pais, porque eu estava com muita tosse, eu estava com muito medo que eles pegassem, né, de mim, essa doença. E eu também estava com alguns conflitos internos, eu estava passando por um período que eu estava muito assustada de não dar conta disso que Deus está fazendo aqui através do canal. E durante esse período, o Senhor só me chamava de Jeremias. Oh, Jeremias, Jeremias, Jeremias. E eu com medo, né, porque o livro de Jeremias é um livro de muita repreensão, e até que eu entendi o que o Senhor estava querendo dizer, né, que eu não preciso ter medo, que Ele todos os dias, todo momento que eu me posicionar para fazer algo por Ele, as palavras virão dele, né, e Ele sempre falando comigo em Jeremias primeiro, até outro dia, semana passada, eu fiz uma live ao vivo com as irmãs e falei para elas, vamos orar meia-noite, e eu conversei com elas 15 minutos e o restante eu só orei, e foram quase 1 hora de oração, e quando eu fui pedir uma palavra para o Senhor, Jeremias 1, de novo, achei até que minha Bíblia estava marcada e fui abrir em outra, e não, e eu entendi o que o Senhor estava querendo dizer para mim, né? Que a gente, quando a gente está passando por algum conflito interno, a gente acaba temendo, né? O meu conflito era de olhar, eu estou olhando o crescimento aqui do canal, e para mim é muita responsabilidade, né, irmãos? Só que eu estava mais preocupada com a responsabilidade do medo que eu esqueci que eu só preciso fazer a minha parte, e que Deus fará dele. E é isso que eu quero explicar para os irmãos. Parece um exemplo bobo, mas no contexto eu acredito que vai trazer sentido, né? Porque foi através desse conflito meu que eu cheguei até a palavra de hoje, né? Irmãos, quando estamos no deserto, a gente não precisa ver nada acontecendo, a gente só precisa acreditar que algo está acontecendo. E por que que eu digo isso? Porque algumas vezes o Senhor, para edificar a nossa fé, vai nos permitir ver. Outras vezes ele vai pedir para a gente apenas confiar. E algumas outras vezes ele vai até responder algumas orações para dizer para a gente que estamos no caminho certo. Tem pessoas que dizem assim, Sheila, Deus está em silêncio, por que Deus não fala? Tem muitas coisas por qual Deus pode não estar falando, né? Ou ele está falando demais e a gente já se acostumou e não está percebendo, né? Através da palavra, do louvor. Ou nós estamos no caminho errado e Deus para de falar também. Eu vou trazer uma palavra dessa aqui para os irmãos. Porém, eu entendo que algumas vezes a gente não vai ouvir a voz de Deus fora do tempo, a gente só vai ouvir quando estivermos preparados. E a isso eu quero trazer a palavra de José para vocês, né? José do Egito, que foi governador. Para quem não conhece, está lá a partir de Gênesis 37, né? Ele era o menor dos seus irmãos. Ele tinha 17 anos quando começa a contar a história dele, ele era muito amado pelo seu pai, lá em Gênesis 37 fala Israel, mas o nome do pai original é Jacó, e Deus sempre vai mudar, tá, irmãos, o nosso nome,
e eu vou falar aqui através um pouquinho dessa palavra para vocês entenderem o fundamento disso, né? E ele era muito invejado pelos seus irmãos, o seu pai o amava muito, e ele era filho da mulher que Jacó amava, né? Raquel, ela era estéril e o Senhor concebeu, depois de muitos anos, esse filho a ela. E depois deu Benjamim também, se eu não me engano o nome do outro irmão, e ela morreu, né, nesse parto. E acabou sendo os 2 filhos mais queridos de Jacó. E eu acredito que é o mais querido pelo fato de ter sido mais desejado, mas Jacó amava os filhos iguais, né? Porém, José, além de tudo, ele era o mais dedicado, ele tinha essência da mãe dele, por isso que eu acho que Jacó tinha muita afinidade com ele. Ele era o único que parava para ouvir o seu pai, os ensinamentos, ele sabia ler, e os seus irmãos não sabiam ler, né? Eles eram caçadores, lutadores, né? E ali o seu pai, eu acredito, por ter tanta afinidade com ele, mandou coser lá, costurar, né, uma túnica, e José teve aqueles sonhos e falou, né, contou lá na mesa para os irmãos, para os pais, do qual o próprio pai se irou, né, então quer dizer que eu e sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você. Ali já era Deus dando os primeiros sinais para José. Outro dia eu vi um post que dizia que José não escolheu ser governador, ele não pediu para ser governador, mas era a escolha do Senhor, e por isso e para isso ele teve que passar por um processo. Assim como nós, né, quando estamos no deserto, né? A gente não sabe nem por que a gente quer lutar ou porque a gente decidiu lutar. Porque isso foram planos do Senhor. E para mim isso faz muito sentido quando eu leio na palavra, lá em Gênesis 45, para quem está acompanhando aí, quando José se revela a seus irmãos, né? Depois que ele passa pela que ele é vendido, né? José era um pastor de ovelha e, gente, ele estava indo levar as marmitas para os irmãos, né? Muito semelhante a Davi, né? Estava indo lá ao encontro dos seus irmãos, né? Amando do seu pai, levar comida para eles. E muito semelhante, né? Realmente não tinha pensado nisso antes, a história de Davi. E ele tinha apenas 17 anos, e os irmãos, já irados com eles, armaram para ele, né? Então jogaram ele num poço, queria matá-lo. Aí o outro irmão, com medo da consequência, fala: não, melhor a gente vende para os mercadores. Aí vai, venderam ele também. Aí ele vai, anda pelo deserto. Aí chega lá, Potifar vê que era um rapaz, creio que a aparência dele já devia ser diferente, né? Unção de Deus, Deus já estava operando através dele, chama a atenção de Potifar, e ele Potifar leva ele para sua casa, e lá José já se torna ali, já cria o primeiro ministério, administrando a casa de Potifar, né? Antes de Deus nos colocar no muito, ele vai nos preparar no pouco, né? No pouquinho. Antes de eu atender mulheres, eu já estava até no deserto, eu já estava atendendo mulheres, acompanhando mulheres, escrevendo e-mails para elas enviarem para o marido as mensagens, ensinando a responder, ensinando a posicionar, e eu estava no deserto também, imagina vocês, né? Porque o Senhor, o que ele faz? Primeiro ele nos coloca no pouco para nos ensinar, e assim foi com José, né? Ele foi colocado ali na casa de Potifar e ele exerceu uma boa administração, só que vem os levantes enquanto a gente está tentando, né, exercer algo ali, né, para Deus. E foi tudo que aconteceu até que ele acabou numa prisão. E ali também ele governou dentro daquela prisão, né? A Bíblia deixa muito claro isso. E ali a entrega dele dentro daquele lugar ao Senhor começou a trazer de novo a intimidade. Que aí foi quando ele revelou os sonhos do copeiro, né? Do padeiro. E aqueles homens se esqueceram dele. Por quê? Porque aí é onde eu quero entrar no assunto com vocês, né? Quando ele revelou aqueles sonhos ali do copeiro e do padeiro, ele falou: quando vocês forem ter com o faraó, não se esqueça de mim. Ali brotou dentro dele, de José, uma esperança. Falou: pronto, agora vai acabar, né, esse deserto. O faraó vai saber o que está acontecendo. E talvez seja esse momento que você está vivendo, irmãos, né? De você olhar e falar: eu já estou pronto, por que eu não estou vendo nada acontecendo? Porque às vezes o Senhor ainda precisa trabalhar em quem está fora, precisa fazer algo lá, né? Que foi exatamente o que o Senhor fez. Depois, não lembro se foi ainda depois de 3 anos,
que isso aconteceu, que Faraó veio ter o sonho, né? E ninguém conseguia revelar os sonhos de Faraó. Tudo isso era plano de Deus já, não deu discernimento a ninguém. Aí o que Deus fez? Fez lá o padeiro se lembrar, né? Que lá na prisão, o jovem que tem lá, administrador da prisão, ele teve a revelação dos sonhos, contou os sonhos dele, do copeiro, lá para Faraó, e foi muito, né, muito preciso, ou seja, mostrando que José, para Faraó, que José estava pronto. Vamos trazer a analogia aqui para o seu cônjuge, né, que está lá na bagaceira, lá no Egito, governando lá no Egito, vamos dizer assim, né? O senhor vai começar a incomodar, é aquele cônjuge que não consegue dormir à noite, que fala que sonha com a esposa, né? Aí Deus vai e usa a boca de alguém, né? A gente não está nem esperando. Meu marido alguém foi boca. Para quem não sabe, meu marido foi até sequestrado, né? Nessa época que eu já achava que eu estava pronta, vamos dizer assim, que foi quando eu descansei, ele foi até sequestrado e ali no cativeiro tem uma hora que ele conta, a gente tinha feito uma campanha na igreja e eles usavam, já tinha uns 2 meses que ele estava usando ainda uma aliancinha, era só para usar lá no dia da oração na igreja, mas ele continuou usando uma aliancinha, não sei se ele sentia falta de usar aliança, essa aliancinha dessa campanha que nós fizemos lá na igreja, e ele falou que ali naquele cativeiro, né, ele olhava aquela situação e ele percebia pelo ambiente que algumas pessoas não tinham saído vivas de lá, e aquilo angustiava ele, na mente dele, só estava ele e um guarda, né, um guarda lá, né, desses rapazes que fizeram isso com ele, guardando a porta, né, e ele ouvia a movimentação fora, mas dentro do cativeiro mesmo só estava ele e esse rapaz que guardou ele lá durante todo esse tempo, né? E ele fala que enquanto ele estava com os olhos abertos, ele estava sempre esperando o pior. E esse rapaz, observando ele tudo, e ele fala que ele olhava muitas vezes para aquela aliança e ele lembrava de mim, ele lembrava da nossa fé, ele lembrava o quanto eu cria num Deus que livrava, que guardava, e ele lembrava que eu orava o Salmo 91 por nós, pedindo a proteção de Deus. E ali, eu não lembro muito bem as palavras que ele fez, ele usou palavras para falar para o Senhor, né? Onde estava esse Deus que ele tinha feito aquela aliança, né? Ele não estava, naquela época, irmãos, ele ainda não estava liberto, não estava arrependido, tal. O arrependimento dele veio bem depois disso, né? Mas ele não estava, mas ele fez ali algo, uma prova com o Senhor, né? E ele fala que naquele momento ele caiu em sono, né? E o sono bateu depois de muitas horas ali, porque ele estava tão nervoso e ansioso que ele não conseguia dormir. E ele não sabe por quanto tempo ele cochilou, mas quando ele acordou, aquele rapaz que guardava a porta colocou uma Bíblia do lado dele. Naquele momento que ele abriu os olhos e viu a Bíblia ali do ladinho dele, ele tinha certeza que tinha sido aquela oração que ele tinha feito, né? Pedindo ao Senhor, né, fazendo prova de Deus, como dizendo, né, cadê aquele Deus que a Sheila sempre fala, cadê aquele Deus que ela sempre está orando, Salmo 91, cadê aquele Deus que ela taca olhinho ungido na minha cabeça, né? Ah, irmãos, eu fiz cada loucura, eu preciso trazer essas loucuras ainda aqui para vocês, né? E ali, quando ele declarou essas palavras que ele caiu no sono profundo, quando ele acordou, que ele viu a Bíblia, ele entendeu perfeitamente que Deus tinha respondido à oração dele. E ele abriu em Salmos 91 e começou a declarar pela vida dele o Salmo 91, né? E aí ele fala, aí ele até conta assim para mim que na verdade, hoje em dia a gente já não fala mais desse episódio, nós comentamos só naqueles primeiros dias e quando ele quis falar, né? E naquele momento ele fala que ele lia 90, 91 e 92, porque ele falava que era como um era para ele crer, o outro era para ele pedir proteção e o outro acalmava. Era mais ou menos isso que ele me dizia. Porém, depois daquilo, né, ele se apegou ainda mais àquela aliancinha da campanha que nós havíamos feito e ele foi liberto, né? Ele foi liberto e foi abandonado lá num lugar. E ali, quando ele foi abandonado, como ele não tinha meu contato, ninguém sabe mais o número de cor, né? Praticamente, ele pediu lá ele entrou num comércio, pediu socorro, e essas pessoas entraram em contato primeiro com a empresa, porque era só entrar no site da empresa e pegar o telefone, e quando ele foi falar lá com quem atendeu ele, né? Ele pediu que, pelo amor de Deus, entrasse em contato comigo, que ele precisava muito saber se nós estávamos bem, né?
eu e a nossa filha. E foi tão sobrenatural, porque eu já estava começando a sentir falta dele, que ele nunca tinha ficado sem entrar em contato. Eu tinha certeza, pelo sentimento que eu estava, pela palavra que eu tinha tirado, que ele não estava com a Amy. E eu entrei no LinkedIn, que eu falei assim, meu Deus, eu preciso falar com alguém. E eu ia mandar mensagem para a diretora de RH da empresa, porque eu estava tentando ligar lá na empresa, que eu ia fazer um trote, na verdade. Eu ia ligar, na hora que caísse lá, eu ia pedir para falar com ele, na hora que caísse na mesa dele, eu ia desligar. Era só para eu ter certeza que ele estava bem, porque eu já estava preocupada. Só que os telefones da empresa estavam dando problema. Só que na hora que ele tentou ligar, já tinham arrumado o problema da empresa. Só para vocês verem como é sobrenatural as coisas que acontecem. E ali, né, minto, irmãos, não tinha arrumado, não. Ele, até mesmo para a negociação dele, ele tinha lembrado, porque os telefones estavam dando problema na empresa, ele tinha lembrado de um e-mail, que no e-mail pessoal dele, ele tinha compartilhado um e-mail, desde o e-mail da empresa, e que lá tinha telefone da diretora de RH, e através disso que ele conseguiu se comunicar, os bandidos se comunicaram para pedir resgate, né? E ele, quando chegou no pet shopping lá, onde ele foi pedir socorro, ele fez a mesma coisa, e ligou para ela, e ele pediu para ela entrar em contato comigo, né? Ele precisava muito saber se a gente estava bem. E ela, sem ter o meu contato, porque o número que ele tinha, que tinha lá no arquivo dele, era desatualizado meu, e ela, na mesma hora, nós tivemos a mesma ideia, tanto eu quanto ela. Nós entramos no LinkedIn, eu mandei mensagem, oi, fulana, e ela, oi, Sheila, meu Deus, eu entrei aqui, porque eu sabia que eu te tinha somente aqui no LinkedIn, que eu já não te tenho mais nem no Instagram, que eu já fui procurar, eu preciso do seu telefone. E eu mandei na hora, e ela me ligou imediatamente, ela falou, eu acredito que você não está sabendo, mas aconteceu isso com ele está bem, já está liberto, já estão indo lá buscar ele, tá? E ela falou que ele está muito preocupado, querendo saber se vocês estão bem, mas como ele está sem telefone, até o pessoal daqui que foi lá resgatar, advogados, diretores que foi lá por ele, até eles chegarem lá, a gente não vai ter como comunicar com ele, mas eu precisava saber se vocês estavam bem, se vocês receberam algum pedido de resgate, alguma coisa, né? E eu disse que não, porque não tinha acontecido nada com a gente. Ela falou, ele está bem, e a única coisa que ele pede é para falar com você. E eu falei, pelo amor de Deus, quando chegarem lá, põe ele para falar comigo, né? E assim foi. Quando chegou lá, um dos diretores já passou o telefone para ele ligar para mim, ele já ligou imediatamente, mesmo assim, ele só respondeu que estava bem para eles, mas queria ouvir nossa voz. E eu lembro que a única coisa que ele falou para mim, eu fui sequestrado, mas eu estou bem, não fizeram nada comigo, não se preocupa, a única coisa que eu quero saber é se eu posso ir para casa. Irmãos, quando ele falou isso para mim, meu Deus do céu, eu pulei de alegria, sabe? Assim, vocês não têm noção. Eu falava para minha pessoa de oração, acabou, o deserto acabou. Nada, gente, que nada. Ainda passei, viu? Muito tempo ainda, viu? Para ser sincera com vocês. Porém, irmãos, na minha cabeça, quando eu vi que ele foi para casa, passou uma noite, não dormi com ele, tá? Coloquei ele na melhor cama, com a roupa de cama mais limpinha, perfumadiha, dei a comidinha que ele gostava, cuidei dele, ajudei ele com os processos lá com a Polícia Federal, tudo, mas passou 2 dias, eu percebi que não era o fim ainda, né? E ali a gente começa a questionar até, né? Eu oro e não vejo nada acontecendo. E quando eu questionei isso naquela época, eu já estava no tempo de descansar, não estava mais murmurando, né? Eu falei, meu Deus, eu pensei que agora já ia acabar. E ali o Senhor fala, agora está começando. Ali começava o deserto deles. Deles, eu digo, porque 1 mês atrás ele tinha acabado de vez mesmo com a Amy, né? Ele já estava num processo, só que ali esse sequestro foi o quebrantamento. O quebrantamento. E aí, por que eu lembrei dessa história? Porque quando eu falei de José para vocês, que eu falei assim, irmãos, eu acredito que quando ele revelou o sonho do padeiro e do copeiro, que os dois foram e não voltaram mais, e que ele provavelmente recebeu a notícia que tinha acontecido exatamente como ele previu, ele com certeza estava acreditando que ali já havia acabado o deserto dele, né, dentro daquela prisão. Pelo menos vou sair dessa prisão, vou ver o mundo, alguma coisa vai acontecer, né, comigo, eu sou útil de alguma maneira. Era a Sheila, quando o marido ligou, falando se podia ir para casa. E aí a gente acha que nada está acontecendo.
Mas se você já está num tempo de descansar, está acontecendo muita coisa. Eu acredito até que eu passei esse deserto dessa maneira, vendo tudo, para que eu pudesse trazer hoje para vocês respostas aqui, né? Porque o nosso deserto tem que servir de testemunho para levantar outras pessoas. E aí, o que eu quero dizer para vocês com isso, né? Se você se encontra ainda num tempo que você ainda não conseguiu descansar, é esse momento que você tem que perseguir a sua transformação, a sua mudança, né? Antes de José ser governador, ele era apenas um jovem de 17 anos que conquistou a afinidade de seu pai. Ali ele estudava, ele compreendia a leitura, né? Ele era um jovem, o único dos seus irmãos que estudava, que lia, né? Ele já era inteligente, se dava bem com as matemáticas, com os números, né? Ele ajudava seu pai nos negócios. Depois ele passou por uma adversidade, né? Foi jogada num poço injustamente, até injustamente, eu não vou colocar aqui entre aspas, porque ele estava soberbo, né? Se você lê lá, quando ele ganhou a túnica, então ele deve ter se sentido diante de seus irmãos, né? A túnica bonita, a Bíblia relata isso. Depois ele teve o primeiro sonho, contou lá para os irmãos, os irmãos ficaram furiosos, né? Ou seja, já estava se engrandecendo ali. Depois teve o segundo sonho, já na altivez dele, já contou até para o pai, né? Então todo mundo ali do arraiar lá dele, como é que chama esse negócio aí, estava todo mundo enfurecido com ele, gerando raiz de amargura, de rancor, de ódio, né? De ira. Então, assim, quando os irmãos tiveram oportunidade, jogaram ele lá. Quantas vezes nós, né, no nosso ego, no nosso orgulho, a gente afrontamos os nossos cônjuges, né? A gente se sentimos melhores, né? Ou seja, estou dando aqui alguns exemplos, cada um adapta a sua história, né, de vida. Mas o que eu quero trazer é isso, que ele passou por um processo, irmãos. O deserto, ele é um processo. Dentro dele, você desiste se você vai viver ou morrer. Sheila, o que é viver ou morrer? Você pode ficar só entregue esperando Deus mudar o seu cônjuge e não ver nada acontecendo, ou você pode tomar forças e falar assim, Deus, espera aí, eu já entendi, esse negócio aqui é para me mudar, aonde eu errei? Vou abrir um jejum, eu sempre falo para as meninas do acompanhamento, falo, gente, jejua, dentro do jejum vai vir levante. Sheila, como é que você tem tanta certeza disso? Porque nós estamos vivendo a Bíblia duplicada, atualizada do século 21. O que significa isso? Jesus foi lá retirar-se, né, para orar, ali 40 dias, lá no deserto, o que aconteceu? Visita de Satanás. O que Satanás fez? Levante, afronta, querendo dar o mundo, querendo que ele provasse Deus, querendo que ele se soberbesse, que ele se enchesse de ego, de orgulho, já porque, se você é filho de Deus mesmo, levante, irmãos, e o levante dá direção, porque se Jesus tivesse aceitado a afronta de Satanás, quem teria caído era Jesus. Mas Jesus, o que ele fez? Exatamente aquilo que a Bíblia nos diz, né? Para a gente rejeitar o diabo e sujeitar a Deus, que o diabo fugirá de nós. Sujeita a Deus e rejeita o diabo, que ele vai fugir de você. Então é a mesma coisa, né? Ou seja, a gente precisa desse tempo, desse processo que nós passamos de deserto. Eu falo para vocês que antes eu via testemunho de casamento restaurado, eu ficava louca quando eu vi o povo falando assim, gente, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi o deserto. Eu falava, meu Deus, eu quero chegar nesse tempo de pensar essa loucura igual esse pessoal, porque tenho certeza que eles não estão vivendo o que eu vivi. Perdão, que eles não viveram o que eu estou vivendo, porque se eles tivessem passado pelo mesmo que eu passei, jamais eles iam agradecer por estar sofrendo desse jeito. Irmãos, são as fases do deserto. Eu gravei um vídeo lá, como sair do deserto, e é exatamente a Bíblia se duplicando na nossa vida nos tempos de hoje. Então, ou seja, existe um processo que começa por nós, que o Senhor nos resgata primeiro. E Sheila, da onde você tirou isso? Vamos aqui para finalizar o vídeo, ler a palavra do Senhor, da onde eu tiro essas coisas? Aqui, em Gênesis 45, né, é quando José dá-se a conhecer a seus irmãos. Mas, Sheila, por que José deu-se a conhecer a seus irmãos? Por que José reconheceu 11 caras e 11 caras não foi capaz de reconhecer ele? Porque ele já estava vestido de túnicas, todo bonitão lá, se parecendo aos egípcios, né? Ele era o segundo homem, né? Esse faraó deu o anel dele para José e falou que
é como se fosse o procurador, né, que a gente tem hoje, o procurador, você não assina lá dando legalidade para um advogado assinar por você, para alguém assinar alguma coisa por você. Faraó, o anel representava, José é meu procurador, o que ele falar, vocês têm que fazer. Assim foi a ordem de Faraó. O que eu entendo quando eu leio isso? Que assim, irmãos, você sem Deus, ou seja, vamos falar os irmãos de José, os 11, sem Deus, não muda nada na vida deles. Por isso que quando José viu, reconheceu, porque continuava a mesma coisa, já havia passado 13 anos. Porque a Bíblia relata que quando José foi, naquela época que começa a história de José, ele tinha 17 anos, mas quando ele foi colocado a governador, ele já estava com 30. Então havia passado-se 13 anos e ele olhou os irmãos e reconheceu os irmãos. Não era 11, era só 10, né? Porque o Benjamim tinha ficado com o pai. Ele olhou os 10 irmãos e ele reconheceu, porque a sua vida sem Deus, ela não vai mudar nada. Então, é aquela pessoa que fala assim, nossa, era melhor eu não ter conhecido a verdade, né? Porque aí eu não precisava lutar. Então, assim, se você não quer conhecer a Deus e não quer saber qual a vontade dele na sua vida não vai mudar em nada. Você vai viver esse deserto e outro, e outro, e outro. A Sheila, que viveu 2 desertos, né? E outro deserto, porque não conheci Deus, não vivi com Deus. Agora, José, dentro da vontade do Senhor, ele mudou completamente, não só a fisionomia de um rapazinho de 17 anos para um homem de 30, mas ele mudou as suas vestes, mudou a sua maneira de falar, mudou realmente todo o seu entorno. Já aquele menino que só tinha uma túnica, hoje já tinha todo um reino, né? Ele era o segundo, porque a sua vida com Deus é esse processo que Deus vai te tirar do nada e vai te colocar no muito, porque a Bíblia diz que para a gente ser fiel no pouco, porque no muito te colocareis. Só que o problema é que a gente fica olhando tanto para o problema que a gente esquece que isso é um processo que o Senhor vai fazer em minha vida e na vida do meu marido também. E quando tudo isso acabar, a gente vai ser outra pessoa, seremos outros em Deus. É aquilo que as pessoas falam, nossa, Sheila, eu falo, meus amigos falam, que não me reconhece mais. Agora que eu sou psicoterapeuta, coach, elas até brincam, né? Ah, que agora você é coach, você age diferente da gente, né? Você já não quer mais ficar com a gente. Não é que eu não quero mais ficar com eles. Eu tive que me levantar de algumas mesas para eu poder me sentar na mesa do Senhor. Eu amo todos eles, mas eu percebi que eu preciso ser uma pessoa que vou estar sentada sempre com o Senhor. Sheila, do que você está falando? Exatamente isso, irmãos. Quando a gente começa a caminhar na vontade do Senhor, o Senhor nos molda tanto, nos muda tanto, que as outras pessoas olham para nós e não nos reconhecem. A transformação que nós vivemos é tamanha para melhor, tá, irmãos? Não é para pior, não. Que a gente não reconhece, mas eles continuam sendo os mesmos. Irmãos, pelo amor de Deus, não estou desmerecendo ninguém. Eu amo todo mundo que eu estou tentando citar aqui para vocês. Eu amo cada um deles como eles são. Quem mudou fui eu, porque eu tomei a decisão de viver a vontade do Senhor. Então, é olhar para mim hoje e ver mudança. Eu lembro um dia que eu perguntei para o Senhor, Senhor, como meu marido me vê? E eu abri aquela palavra das bodas de Canaã. Quando eu li da água para o vinho, que Jesus mudou, eu falei, meu marido me vê assim, que eu mudei da água para o vinho, eu só glorifiquei a Deus. Eu dei glória a Deus, eu falei, meu Deus, bendito seja o nome do Senhor, obrigada por esse deserto, obrigada, obrigada. Já, irmãos, eu agradeço tanto pela essa oportunidade que o Senhor me deu, tanto, tanto, que eu costumo falar, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E se você aceitar o processo, vai ser a melhor coisa que vai ter acontecido na sua vida. E vou te mostrar aqui na palavra do Senhor o porquê que você foi escolhido para lutar. Lá em Gênesis 45, a partir do 4, eu acredito, dá para ler? Deixa eu ver. Vou ler a partir do primeiro, porque só são alguns meses que eu vou ler, só até o 9, vai? Então, aqui diz assim, né? José se dá a conhecer a seus irmãos. Aí diz assim, então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com José, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam e também a casa de Faraó.
Ou seja, aquele momento, esse momento aqui que José pede para as pessoas saírem, eram os servos dele, tá, irmãos? Não os irmãos, ele ficou só com os irmãos. E ele chorou tanto de colocar aquilo que estava preso dentro dele para fora, né, que se deu a ouvir. Será que ele estava feliz? Eu acredito que era um choro de liberação, de perdão, de libertação mesmo, né? Ali, né? E disse aos seus irmãos, aqui a partir do 3, né? Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Para você ver que até esse momento eles ainda não acreditavam que podia ser José, né? De tanto que o Senhor havia mudado José. Aí no 4 diz, disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ou seja, para vocês terem noção por que o Senhor trouxe vocês, nós primeiros, ao deserto, né? Porque eu me incluo, porque eu também passei pelo deserto. Nós primeiro, para a conservação da vida. Eu olho para trás e eu falo, gente, nem eu queria aquela Sheila. Quem dirá outra pessoa? Eu não suportava ficar na presença de ninguém. Não gostava mais de estar na presença das pessoas. Porque eu era muito chata, estava muito chata, muito soberba. E eu descobri que eu não gostava de estar na minha própria presença. Era a Sheila chorando desesperada dentro de casa, com medo de viver sozinha. E por que eu tinha esse medo? Porque eu não suportava a minha própria presença. E aí o que acontece quando Deus me cura? Quando eu entro no tempo de descansar? Eu amo estar comigo mesmo. Eu descobri facetas de mim que eu não conhecia. Eu descobri coisas que eu sempre tive vontade de fazer e não fazia, porque tinha medo, que outras pessoas iam pensar de mim, como, por exemplo, ter um canal no YouTube. Não quis, irmãos, relutei muito. Mas hoje eu vejo o benefício que é. Quando eu vejo uma pessoa falar, poxa, Sheila, depois que eu comecei a ouvir os áudios, eu comecei a entender melhor. Eu vim aqui fazer um vídeo, eu fui desafiada a fazer um vídeo para ajudar uma pessoa. Esse foi o desafio de quando eu vim para cá. Mas como as coisas de Deus, irmãos, nada é pouco, né? Deus não sabe fazer nada pequeno. Então, assim, eu glorifico o Senhor por estar trazendo essa palavra dele para a vida de vocês e trazer ânimo, né? E trazer ânimo para a vida de vocês, porque aqui, José, se eu continuar lendo, vocês vão ver que José disse, né? Que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida para um grande livramento. Está no 7. Aí o 8 diz, assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dize-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Assim vai ser, meus irmãos. O dia que chegar o tempo de Deus na vida de vocês, o deserto que vocês estão enfrentando, né? O deserto que nós enfrentamos, ele vai ter explicação, tudo aquilo. Tudo isso que vocês estão passando. Hoje eu olho cada fase do deserto, cada levante que eu passei, né? Era eu perguntando, Senhor, por que meu marido tem que ter outra mulher? Por que meu marido teve que ter outra mulher? Porque Deus estava me ensinando a amá-lo de coração. Olhar para ele, ver quanto ele era valoroso para mim, o quanto eu amava, porque eu não achava mais que amava ele antes do deserto, eu estava repudiando, né? Ver o quanto ele era responsável, provedor, protetor, companheiro, sabe? Quanto ele era amoroso, carinhoso, o cuidado dele conosco, sabe? Eu lembro o taxista lá da empresa que levava ele para o aeroporto, essas coisas, quando ele precisava viajar, eu lembro o dia que a gente foi encontrar com ele foi em uma viagem a trabalho, a gente foi para lá encontrar com ele, e eu, nossa filha, e o taxista nos chamando as meninas dele,
Ele me chamava de as minhas meninas. Graças a Deus, estou chegando em casa, vou ver minhas meninas. Você vê o carinho e o cuidado que tinha por mim. Só que a gente vai caindo na rotina, no comodismo, a gente vai deixando de amar e valorizar. Então, o deserto, sim, é necessário. E as coisas estão acontecendo, sim. Talvez você, por estar tão focado na luta da restauração, só espera a restauração, não está vendo de onde o Senhor te tirou e da onde o Senhor está te colocando, e onde o Senhor está te colocando, aonde o Senhor está te colocando, ou para onde o Senhor está te conduzindo. Faça reconhecer as pequenas coisas. Eu no deserto, eu quebrei financeiramente, o Senhor me levantou, me abençoou, trocamos de apartamento, troquei de apartamento, né, sozinha ainda. Troquei de carro umas 2 vezes. Deus não deixou faltar nada. Nada, nada é nada. Não tinha, irmãos, era maná diário. Maná diário. Mas não faltava. Todo dia o Senhor provia. Eu lembro que teve uma época que eu, para economizar, quebrada financeiramente, não querendo pedir dinheiro para ele, eu lembro que eu fazia, era época de inverno, e eu fazia muita sopa. Sopa é barato. Minha filha odeia sopa, tadinha. Eu ficava com tanta dó e eu tentava fazer as que ela mais gostava. E eu tentava explicar para ela, falava, filha, vamos economizar essa semana que tá frio. E na próxima semana eu prometo fazer arroz, feijão, batata frita e bife para você que você gosta. Então, sempre tentando motivar, adaptando as situações, porque se eu não adaptasse a vida ali, ia gerar briga com ele, porque ele estava cego, ele não estava conseguindo me enxergar. Então, irmãos, a gente precisa aprender que é um tempo de transformação de Deus, né, em nossas vidas. A gente precisa entender e trazer essa responsabilidade para nós. Porque enquanto a gente fica culpando o outro, a gente fica sempre na posição de vítima. E vítima, ela não anda, porque ela sempre está responsabilizando alguém mais. Então, ela é vítima da própria dor e juíza da própria causa. Aí sabe o que acontece? Briga com o marido toda hora. E aí o marido repudia cada vez mais, porque ela está sempre na posição de vítima e de juíza, né? Então eu quero dizer para os irmãos que eu glorifico o nome do Senhor por cada vida, que esse áudio possa edificar hoje alguém, e pedir ao nosso bom Pai, em nome de Jesus, que abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus filhos, em nome de Jesus, amém?